Eu matei o meu irmão com um sorriso. Não com veneno ou uma faca afiada, mas com as palavras que ele nunca aprendeu a usar direito, depois de todos aqueles anos a ser o rei da casa. Os meus pais, aqueles traidores de sangue, imploraram-me de joelhos no chão da cozinha da nossa velha casa em Alfama, as lágrimas misturadas com o cheiro de bacalhau queimado que eu mesma preparei para os receber. E eu servi-lhes o prato, devagarinho, saboreando cada garfada de humilhação que engoliam. Quem diria que a filha, inútil, seria a que os enterraria vivos na própria culpa? A família portuguesa é sagrada, dizem eles. Mas a minha era um altar de mentiras, onde o meu irmão, o Tomás, era o santo intocável, e eu, a Maria, era o sacrifício esquecido. Aos 18 anos, quando o mundo me prometia universidades e sonhos, eles pegaram no meu fundo, cada cêntimo poupado em noites de costura da minha mãe e turnos extras do meu pai no estaleiro do Tejo, e deram-no ao prodígio. É pelo teu bem, Maria, disseram, com aqueles olhares piedosos que cheiram a vinho do Porto Azedo. E eu, burro o suficiente para acreditar no laço de sangue, assenti. Hoje, pergunto-me, e se eu tivesse envenenado o café naquela manhã? As ruas de Lisboa acordavam com o grito das gaivotas sobre o Tejo, e eu, aos 16 anos, já sentia o peso da cidade nos ombros. Alfama, com as suas escadinhas íngremes e casas coadas umas às outras como segredos mal guardados, era o nosso mundo. O meu pai, o João, trabalhava no estaleiro de Belém desde os 20, as mãos calejadas cheirando a ferrugem e a maré baixa. A minha mãe, a Isabel, costurava vestidos para as turistas ricas que invadiam o Chiado, sonhando com um dia em que pudéssemos mudar para um apartamento com vista para o castelo de São Jorge. Mas os sonhos deles eram para o Tomás. Sempre para o Tomás. Ele tinha 14 anos quando tudo começou a mudar. O meu irmão mais novo, com aqueles olhos castanhos que pareciam engolir a luz, e um cérebro que devorava livros como se fossem pão quente. Na escola secundária em Santa Apolónia, os professores chamavam-no de o pequeno gênio. Matemática avançada, física quântica aos fins de semana no clube de ciências, ele era o orgulho da família, o bilhete para uma vida melhor. Tomás vai ser engenheiro na Universidade de Coimbra, proclamava o meu pai nas jantares de domingo, erguendo o copo de vinho tinto como se brindasse a um rei. E eu? Eu era a Maria, a boa aluna de letras, a que lia Camões e essa de Queiroz até altas horas, sonhando com jornalismo na Nova de Lisboa. Mas os meus sonhos eram práticos demais, diziam eles. Letras não pagam contas, filha. Eu não me importava, no início. Partilhávamos o quarto minúsculo no sótão, com o teto inclinado que rangia com o vento do norte, e eu ajudava-o com os trabalhos de casa. Ele era magro, desengonçado, com sardas no nariz que o faziam parecer um miúdo de província perdido na capital. Obrigado, mana, murmurava ele, com um sorriso tímido que me derretia o coração. Íamos juntos à feira da Lada aos sábados, remexendo em pilhas de livros velhos e discos de fado, rindo das capas amareladas de álbuns da Amália. Era o nosso ritual, o laço que nos unia contra o mundo apertado dos adultos. Mas então veio o fundo. Aos 17, os meus pais anunciaram que tinham poupado o suficiente para a universidade. Cada mês, eles guardavam 50 euros do salário do pai e 30 da costura da mãe, um total de 10.000 euros, suados e contados ao cêntimo. É para ti, Maria, disse a minha mãe, abraçando-me na cozinha, o cheiro de azeite e alho no ar. Vai estudar, torna-te jornalista, viaja pelo mundo como o Saramago. Chorei nessa noite, imaginando-me em redações barulhentas, com o portátil ao colo e o cheiro de café fresco. 2 meses depois, tudo mudou. O Tomás ganhou uma bolsa parcial para o IST, o Instituto Superior Técnico, mas não cobria tudo. Ele precisa de mais, disse o meu pai, com a voz rouca de quem fuma demasiado. Sentámo-nos à mesa da sala, a luz amarelada da lâmpada pendente a lançar sombras longas nas paredes caiadas. Tomás é o nosso futuro. Ele vai mudar o mundo, Maria. Tu arranjas-te. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar. A minha mãe baixou os olhos, as mãos tremendo sobre o guardanapo. É temporário, filha. Depois, ajudamos-te. Temporário. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Eu assenti, engoli o nó na garganta, e vi o meu irmão brilhar ainda mais. Ele nem piscou. Vou estudar muito, mana. Para nós os dois, disse ele, apertando-me a mão.
Mas nos seus olhos, viu alívio egoísta, o brilho de quem sabe que foi escolhido. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, ouvi o seu ronco leve e pensei, e se eu o sufocasse com a almofada? O pensamento veio fugaz, como um vento frio do Atlântico, e eu virei-me para o outro lado, envergonhada. Os meses seguintes foram um borrão de raiva contida. Inscrevi-me num curso técnico em secretariado na Escola Profissional de Lisboa, acordando às 5 da manhã para apanhar o 28 e até ao Marquês de Pombal. As aulas eram chatas, cheias de rapazes que sonhavam com empregos de escritório e miúdas que queriam casar cedo. Eu odiava cada minuto, mas fingia sorrir para os meus pais. Estás a fazer o certo, diziam eles, enquanto Tomás saía de manhã com a mochila nova, cheia de livros de cálculo avançado. Ele mudara, os ombros mais direitos, o cabelo curto e penteado, conversas sobre equações que eu não entendia. Ele está a crescer, sussurrava a minha mãe, orgulhosa. Eu trabalhava à noite num café no Bairro Alto, servindo ginginha a turistas bêbados e limpando mesas pegajosas até à 1 da manhã. O cheiro de cerveja e cigarro impregnava-se na minha roupa, e eu voltava para casa de elétrico, o corpo doendo, a mente fervendo. Uma noite, ao ver o Tomás a estudar na mesa da cozinha, com uma pilha de notas que eu reconhecia como vindas do meu fundo, rebentei. Isto é meu, gritei, apontando para os livros. Ele ergueu a cabeça, confuso. O quê, mana? Os meus pais entraram a correr, o pai com a cara vermelha de raiva. Cala-te, Maria. Não estragues isto para ele. Estragar. Como se eu fosse a praga na casa. Saí porta fora, corri pelas escadas de Alfama até ao mirador da Senhora do Monte, onde me sentei no chão úmido e chorei até o sol nascer. A cidade estendia-se aos meus pés, luzes piscando como promessas falsas. Lisboa, a rainha das 7 colinas, engolia os sonhos dos tolos como eu. Naquela manhã, jurei, um dia, eles pagariam. Não com dinheiro, mas com o que doía mais, o orgulho. Os anos passaram como o Tejo em maré alta, levando pedaços de mim. Terminei o curso aos 19, arranjei um emprego numa agência de viagens no Rossio, organizando pacotes para casais ingleses que queriam fado e pastéis de nata. O salário mal dava para o aluguer de um quarto partilhado em moraria, mas eu mandava dinheiro para casa todos os meses, para ajudar. Eles aceitavam, sem perguntas, enquanto Tomás brilhava no IST. Ele contava histórias de laboratórios high-tech, de professores que o elogiavam, de festas em casas alugadas no Lumiar onde bebia cerveja importada e beijava raparigas de famílias ricas. Eu visitava-os aos domingos, trazendo doces da confeitaria nacional, fingindo que tudo estava bem. Mas por dentro, o rancor crescia como era nas paredes antigas de Alfama, sufocante, inevitável. Uma vez, encontrei uma carta na gaveta do meu pai, uma conta da Universidade do Tomás, 2.000 euros atrasados. O meu estômago revirou. Ainda? Perguntei à minha mãe, quando ela me apanhou a ler. Ela suspirou, limpando as mãos no avental. Ele está quase a acabar, Maria. Mais um ano. Mais um ano. Eu tinha 21, e o meu futuro era responder e-mails sobre hotéis em Sintra. Comecei a escrever num caderno escondido, histórias de vingança, de irmãs que derrubavam impérios familiares com uma caneta afiada. Era a minha terapia, as minhas noites solitárias com uma garrafa de vinho verde e o som distante do fado na rua. Um dia, murmurava para o espelho rachado do meu quarto, eles vão rastejar. E então, o Tomás graduou-se. A cerimónia foi no grande auditório do IST, com chapéus quadrados e aplausos que ecoavam como trovões. Os meus pais choravam, abraçando-o como se ele tivesse conquistado o império. Eu aplaudi também, mas os meus olhos estavam secos. Obrigado, mana, disse ele, beijando-me a face. Sem ti, não tinha conseguido. Mentira. Ele nunca precisara de mim. Mas sorri, porque o jogo só começava. O sucesso do Tomás foi como um vinho do Douro envelhecido, doce no início, mas com um travo amargo que só se revela depois. Aos 23 anos, ele arranjou emprego numa startup de tecnologia em Oeiras, perto do Tagus Park, onde os gênios como ele inventavam apps que mudavam o mundo. Vou ganhar uma fortuna, gabava-se ele nas chamadas de vídeo, o fundo da sua chamada mostrando um apartamento moderno com vista para o mar da Cascais. Eu, aos 25, ainda na agência, promovida a coordenadora de vendas, mas ganhando o equivalente a um salário mínimo mais comissões escassas.
Viajava agora, não como jornalista, mas como vendedora de pacotes turísticos, convencendo famílias alemãs a visitarem o Algarve em vez da Grécia. Os meus pais mudaram. Compraram um carro novo, um Renault usado mas reluzente, e jantares de domingo passaram a incluir bifes do lombo em vez de bacalhau cozido. Graças ao Tomás, diziam eles, erguendo os copos. Eu trazia o vinho, caro agora, de bodegas no Alentejo, e ouvia as histórias dele, projetos de ir para bancos, viagens a conferências em Barcelona, namoradas que estudavam Direito na Católica. Ele é o nosso milagre, sussurrava a minha mãe, apertando a minha mão como se eu partilhasse o júbilo. Mas eu via as rachaduras, os olhos do meu pai, cansados demais para um homem de 55, as mãos da minha mãe tremendo ao servir o arroz. Eu construí a minha vida em silêncio, como uma fortaleza nas colinas de Monsanto. Mudei-me para um teu em Alcântara, perto do Tejo, com janelas que davam para os guindastes do Porto. Decorava com livros de segunda mão, A Cidade e as Sessões, de José Saramago, Os Maias, de Essa, e plantas que regava religiosamente, como se fossem os filhos que nunca tive. Namorei um tipo da agência, o Rui, um lisboeta de chelas com tatuagens e sonhos de abrir um bar de craft beer. Ele era bom na cama, mau nas conversas profundas, e eu usava-o como distração. A tua família parece complicada, disse ele uma noite, depois de fazermos amor no sofá poído. Não queres falar? Eu ri, amarga. Falar não resolve nada, Rui. Ação sim. O rancor não dormia. Escrevia agora num blog anónimo, Sombras de Alfama, onde despejava as minhas histórias, ficção inspirada na verdade, sobre famílias que devoram os seus. Tinha 500 seguidores fiéis, anónimos como eu, que comentavam, força, mana, e eles merecem. Era o meu escape, o meu ensaio para a vingança real. Pesquisava o Tomás nas redes, LinkedIn cheio de posts sobre inovações, Instagram com fotos em iates alugados no Estoril. Ele parecia intocável, um deus moderno num país de santos católicos. Então, aos 27 anos, veio o primeiro golpe. O Rui deixou-me por uma miúda mais jovem da contabilidade, dizendo que eu era demasiado fechada. Doeu, mas não tanto como a traição dos meus pais. Bebi sozinha no meu apartamento, ouvindo Fado da Marisa no Spotify, e liguei para o Tomás. Parabéns pelo novo projeto, disse eu, forçando entusiasmo. Ele riu, distraído. Obrigado, mana. Vais à festa de lançamento em Lisboa. Vai ser épico, investidores do Vale do Silício. Recusei, alegando trabalho. Mas fui, escondida no fundo da sala de um hotel no Chiado, vestida de preto como uma sombra. Vi-o no palco, carismático, a falar de futuro e disrupção, rodeado de mulheres bonitas e homens de fato. Os meus pais estavam na primeira fila, radiantes. Eu virei-me e saí, o coração batendo como um metro na estação do Cais do Sodré. A vida acelerou. Fui promovida de novo, agora gerente adjunta, e comecei a viajar mais, Espanha, França, até Itália para feiras de turismo. Aprendi italiano básico, negociei contratos em inglês fluente, e guardei cada euro numa conta secreta. Para o meu próprio fundo, dizia a mim mesma no espelho, os olhos endurecidos pelo tempo. Os meus pais ligavam menos, ocupados com o sucesso do Tomás. Ele comprara um apartamento em Cascais, minimalista e caro, e convencia-os a visitar fins de semana inteiros. Tragam a Maria, dizia ele nas chamadas em grupo, mas eu recusava sempre. Trabalho, mano. Sabes como é? Sabia. Ele nunca soubera. Aos 29, o Tomás era diretor de inovação na startup, com um salário que comprava carros elétricos e jantares em Michelin Stars. Casou-se com a Sofia, uma advogada de família abastada de Sintra, numa cerimónia no Palácio da Pena que custou uma fortuna. Eu fui convidada, claro, a irmã solteira, a orgulhosa da família. Cheguei de vestido simples, comprado na Zara, e sorri para as câmaras enquanto eles trocavam votos sob os arcos coloridos. Estás linda, mana, disse a Sofia, beijando-me as faces. Ela era perfeita, loira, culta, com um sotaque suave do norte. Mas nos olhos dela, vi a pena, a irmã que não chegara a lado nenhum. A lua de mel foi nas Maldivas, fotos no Instagram de praias brancas e coquetéis. Os meus pais foram para casa cheios de histórias, e eu ouvi tudo num jantar forçado em Alfama. Ele merece, Maria, disse o meu pai,
cortando o porco à alentejana. Trabalhou tanto. Engoli a resposta, e eu? Mas em vez disso, perguntei pela saúde dele, notando as rugas novas na testa. O stress do trabalho, explicou a minha mãe. Mas ele aguenta. Eu duvidava. Comecei a seguir a startup online, notícias de crescimento, mas também rumores de layoff no setor tech português. Portugal, com as suas startups financiadas por fundos europeus, era um mar de tubarões, um erro, e afundavas. Escrevi no blog, os prodígios caem mais alto. Os comentários explodiram. Alguém partilhou, baseado em factos reais. Ri sozinha, no escuro do meu apartamento, o Tejo murmurando lá embaixo. Aos 30 anos, mudei de emprego. Uma agência maior em Porto, perto da Ribeira, onde o Douro encontra o Atlântico. Mudei-me para um apartamento com varanda, comprei mobília IKEA e um gato siamês chamado Shadow, porque as sombras eram as minhas aliadas. O Rui reapareceu, casado agora, pedindo apenas um café. Recusei, mas usei a raiva para me impulsionar. Tornei-me fluente em 3 línguas, fechei contratos com hotéis de luxo no Algarve, e o meu salário triplicou. Mandava postais aos pais, tudo bem por cá. Beijos, Maria. Mas o rancor. Ele fervia baixo, como o caldo de peixe num tacho ao fogo lento. Sonhava com o dia em que o Tomás precisasse de mim, não como irmã, mas como salvadora. E quando o telefone tocou numa noite chuvosa de outono, com o Porto a lavar as ruas de granito, soube que o dia chegara. Era a minha mãe, a voz trêmula. Maria, filha. Tomás. Ele perdeu o emprego. Vem a casa, por favor. Perdi o emprego. As palavras ecoaram na minha cabeça como o sino da Torre dos Clérigos. O que aconteceu? Perguntei, calmamente, enquanto Shadow ronronava no meu colo. Ela soluçou. A startup faliu. Investimentos errados, escândalos. Ele está destruído. Sorri para o vazio. O prodígio caíra. Mas o verdadeiro drama só começava. O comboio de Porto para Lisboa balançava como um berço de pesadelos, as vinhas do Douro desfocando-se pela janela como memórias borradas. Eu tinha 32 anos agora, o cabelo curto e prático, um casaco de lã cinzento que cheirava à chuva portuense. O Shadow ficara com uma vizinha, e eu levava apenas uma mala pequena, roupas, o meu portátil, e o caderno onde escrevia as minhas vinganças fictícias. Não era uma visita de família, era uma inspeção. O Tomás precisava de mim, finalmente, e eu ia cobrar o preço. Cheguei a Santa Apolónia ao fim da tarde, o ar salgado do Tejo misturado com o cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. Apanhei um táxi para Alfama, subindo as ruas estreitas onde as roupas secavam ao vento como bandeiras de rendição. A casa dos meus pais estava igual, porta verde descascada, azulejos partidos na fachada, mas o carro novo desaparecera. Toquei a campainha, e a minha mãe abriu, os olhos inchados como figos maduros. Maria, exclamou, abraçando-me com força de quem se afoga. Graças a Deus. O abraço era apertado, mas frio. Atrás dela, o meu pai estava na sala, curvado sobre uma cadeira, o jornal desdobrado com manchetes sobre a crise tech, falência da startup Oeiras, 200 empregos perdidos. Ele ergueu-se devagar, as costas doridas de anos no estaleiro. Filha, murmurou, beijando-me a testa. O Tomás estava no sofá, encolhido como um miúdo de 14 anos que eu lembrava, mas agora com 30 e poucos, barba por fazer e olhos vazios. Mana, disse ele, a voz rouca. Não se levantou para me abraçar. Sentámo-nos à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo começara anos atrás. A minha mãe serviu chá de limão e bolos de arroz, as mãos tremendo. Contaram a história aos pedaços, como um fado interrompido. A startup crescera rápido demais, apps de fintech para bancos portugueses, financiados por venture capital de Silicon Valley. Tomás era o rosto, o jovem prodígio, das entrevistas no Público e no Expresso. Mas veio o escândalo, irregularidades financeiras, um CEO que fugira com milhões para a Espanha. Layoff em massa, investigações da ASF, e o Tomás, como diretor, apanhara com o pior, demissão sumária, sem indenização, e rumores de cumplicidade. Ele assinou os contratos, disse o meu pai, olhando para o filho com uma mistura de pena e raiva.
Dizia que era seguro. Tomás baixou a cabeça. Eu confiei neles, pai. Pensava que era o meu momento. A Sofia fora embora há semanas, levando o apartamento de Cascais e metade das poupanças dele num divórcio rápido. Ela disse que eu era um falhado, murmurou ele, as unhas cravadas nas palmas. Eu ouvia, impassível, bebendo o chá devagar. Por dentro, uma voz cantava, finalmente. E agora? Perguntei, calmamente. Eles trocaram olhares. Precisamos de ajuda, Maria, disse a minha mãe, os olhos suplicantes. Tomás precisa de um advogado bom, para limpar o nome. E dinheiro. Para a casa, as contas. O teu pai aposentou-se cedo por causa da coluna, e eu? Eu não costuro como dantes. O meu pai assentiu, mudo. Tomás ergueu os olhos pela primeira vez. Mana, tu estás bem no Porto, não estás? Podes emprestar. Eu pago de volta, juro. Emprestar. A palavra era um soco no estômago, mas eu sorri. Claro. Vou ver o que posso fazer. Ficámos ali horas, eles despejando culpas, no CEO, no governo que não regula startups, na Sofia a fria como o gelo. Eu acenava, oferecendo palavras vazias, vai correr bem. Mas na minha mente, descia o plano. Não vingança imediata, isso era para tolos. Vingança lenta, como o fado que se arrasta, penetrando a alma. Naquela noite, dormi no meu antigo quarto, agora convertido em escritório do Tomás com pilhas de caixas de livros não desempacotados. Ouvi-os na cozinha até tarde, vozes baixas e chorosas. Ela é a nossa salvação, sussurrou a minha mãe. O meu pai grunhiu, depois de tudo o que fizemos por ela. Ri baixinho na escuridão. Tudo o que fizeram. Roubaram-me o futuro para engordar o ego dele. No dia seguinte, levei Tomás para um passeio pelo Tejo. Caminhámos da cais do Sodré ao Belém, o sol de inverno fraco mas persistente, refletindo nas águas como moedas perdidas. Ele falava agora, aos arrancos, sobre os sonhos que se desfizeram, as noites em claro a rever contratos, o pavor de ser o falhado da família. Eu era o melhor, mana. O que raio aconteceu? Parei junto à torre de Belém, o vento salgado a chicotear o rosto. Aconteceu a vida, Tomás. A verdadeira, não a dos prodígios. Ele parou, olhando-me como se me visse pela primeira vez. Tu ressentiste-te, não foi? Pelo fundo. O ar ficou pesado. Eu podia negar, mas em vez disso, encolhi os ombros. Ressentir. Eu sobrevivi. Tu? Tu caíste porque nunca aprendeste a sobreviver sem escadas. As palavras saíram afiadas, como uma navalha de barba. Ele empalideceu. Desculpa, Maria. Eu era um miúdo egoísta. Desculpa. Tarde demais, mas o início perfeito. Voltei ao Porto no fim de semana, prometendo mandar dinheiro, 5.000 euros, o suficiente para um advogado mediano. Mas antes, contratei um investigador privado, um ex-polícia de Matosinhos que encontrei num fórum obscuro. Quero tudo sobre o Tomás, disse-lhe por telefone, a voz firme. Amigos, dívidas, segredos. Ele riu. Vingança familiar. Clássico português. Custou 2.000, mas valia cada cêntimo. Os relatórios começaram a chegar. O Tomás devia 20.000 em empréstimos pessoais, apostas em casinos do Estoril durante o stress do trabalho. Tinha uma amante em Oeiras, uma colega de escritório que ele pagava em jantares caros. E a Sofia? Ela processava-o por pensão, alegando traição. Perfeito. O meu blog explodiu com um post anónimo, o prodigio caído, lições de Alfama. Sem nomes, mas os detalhes gritavam verdade. Os seguidores devoravam, partilhando em grupos de Facebook de Lisboa. Os meus pais ligavam diariamente agora, atualizações ansiosas. O advogado diz que pode ser absolvido, dizia a minha mãe. Obrigada, filha. Eu respondia com paciência santa, mas por dentro, contava os dias. Mudei-me de volta a Lisboa temporariamente, alugando um apartamento em Santos, perto dos docks modernizados. O emprego permitia, trabalho remoto, viagens esporádicas. Comecei a frequentar os jantares em Alfama,
observando o Tomás desmoronar devagar. Ele bebia vinho do Porto Puro à noite, fumava como o pai, e os olhos, outrora brilhantes, agora opacos como o Tejo em névoa. Uma noite, ele confessou. Estávamos no Mirador da Graça, sentados num banco de pedra, a cidade aos nossos pés como um tapete de luzes. Eu sei que te roubei, Maria, disse ele, a voz embargada. O fundo era teu. Eu via-te a sofrer e nada dizia. Lágrimas escorriam-lhe pela face. Eu podia perdoar, abraçá-lo como família. Em vez disso, toquei-lhe o ombro, friamente. Agora, eu roubo de volta. Mas devagar, Tomás. Para doer mais. Ele não entendeu, ainda não. Mas o plano estava em marcha. Contactei um advogado amigo de um cliente, especialista em difamação corporativa. Quer saber se há crimes no caso da startup, disse-lhe. Ele investigou, encontrou e-mails que ligavam o Tomás a decisões duvidosas. Não o suficiente para prisão, mas para ruído. Plantei sementes, um e-mail anónimo para um jornalista do Diário de Notícias, dicas sobre o prodígio negligente. A primeira bomba rebentou numa segunda-feira chuvosa. Manchete, é diretor de startup envolvido em irregularidades financeiras. Tomás ligou-me em pânico. Mana, leste. É mentira. Mas o dano estava feito, entrevistas pedidas, amigos a afastarem-se. Os meus pais choravam na cozinha. Como isto aconteceu? Eu consolei-os, servindo café. A vida, paz. A verdadeira. E assim, o drama aprofundava-se, camada por camada, como as cebolas no cozido à portuguesa. O rancor, outrora uma semente, era agora uma árvore frondosa, cujos ramos sufocavam todos eles. Lisboa em dezembro é uma amante traidora, sol tímido pela manhã, chuvas torrenciais à tarde, e noites frias que penetram os ossos como remorsos. Eu instalara-me no apartamento de Santos como uma rainha no exílio, as janelas emoldurando o Tejo como um quadro de ópera, solitário e implacável. O meu trabalho no Porto corria por e-mail e Zoom, deixando-me dias livres para orquestrar o caos. O Shadow veio ter comigo de comboio, numa caixa de transporte que meava protestos, e instalou-se no parapeito, observando o rio com olhos amarelos de juiz. Tomás mudara. O homem confiante das conferências era agora uma casca, vagando pela casa dos pais em pijama sujo, devorando séries na Netflix para fugir à realidade. Ele candidatava-se a empregos, programador júnior em call centers de Braga, consultor freelance em plataformas duvidosas, mas as rejeições acumulavam-se como folhas secas nas escadas de Alfama. Eles cheiram o falhanço, dizia ele, amargo, quando nos encontrávamos para café no Time Out Market. Eu ouvia, assentindo, mas por dentro contava os pontos, 1-0 para mim. Os relatórios do investigador continuavam a chegar, grossos como dossiês da PID. Descobriu que o Tomás tivera um caso com a amante durante meses, e-mails quentes que a Sofia usava agora no tribunal. Dívidas de jogo, 15.000 em casinos online, sites cipriotas que não perdoavam. E pior, um pequeno desvio de fundos da startup, 5.000 euros para despesas pessoais, que o advogado meu amigo confirmara como prova suficiente para uma queixa criminal. Guardei tudo num ficheiro encriptado no meu portátil, intitulado Justiça Tardia. Os meus pais envelheciam a olhos vistos. O pai, com a coluna torta, mal saía de casa, vivendo de uma pensão magra e das minhas transferências mensais, agora 2.000 euros, o suficiente para mantê-los flutuando, mas não para nadar. A mãe costurava de novo, para vizinhas, os olhos cansados atrás das óculos. Tu és a nossa âncora, Maria, dizia ela, abraçando-me à porta. Âncora. Eu era o peso que os afundava, devagar. Comecei a infiltrar-me na vida dele e inscrevi-me num curso de coding online, para ajudar o mano, disse aos pais, e convenci o Tomás a estudarmos juntos via videochamada. Ele aceitou, desesperado por rotina. Nas sessões, elogiava-o falsamente, tu és brilhante, Tomás. Isto é temporário. Mas plantava dúvidas, lembras-te daquela decisão no projeto? Talvez devesses ter verificado. Ele mordia o isco, as noites em claro a reviver erros, o sono fugindo como gaivotas assustadas. O blog Sombras de Alfama tornou-se o meu altar. Posts semanais, o preço do prodígio, quando o sucesso engana. Leitores comentavam histórias semelhantes, irmãos traídos, pais parciais, e eu respondia anónima,
sendo uma rede de apoio que se espalhava por fóruns de Reddit e grupos do WhatsApp. Um seguidor, um jornalista freelance de Setúbal, contactou-me. Isto soa familiar. Tens fontes? Enviei-lhe dicas encriptadas sobre o Tomás, sem nomes diretos. A segunda bomba, um artigo no Observador, Falência Tech, segredos de um ex-diretor revelados. O telefone dos meus pais tocou sem parar, repórteres, credores, ex-colegas. O Tomás confrontou-me numa noite de quinta, batendo à minha porta em Santos às 11, cheirando a uísque barato. Foste tu, gritou, os olhos selvagens. Eu abri a porta devagar, o shadow sibilando do sofá. Entra, mano. Vamos falar. Sentámo-nos na cozinha americana, eu servindo água tônica sem gelo. Ele andava de um lado para o outro, acusações voando como pratos partidos. As histórias no blog, as fugas para a imprensa, és tu, não és? A vingança pelo fundo. Ri, baixa e controlada. Vingança. Eu estou a ajudar-te a ver a verdade, Tomás. Tu foste o Deus deles, e deuses caem sozinhos. Ele parou, ofegante. Por que agora? Eu pedi desculpa. Sentei-me, cruzando as pernas. Porque agora precisas de mim. E eu? Eu precisei de ti aos 18, e tu viraste a cara. Contei-lhe tudo então, as noites no café, o curso técnico que me sufocava, os sonhos de jornalismo afogados no Tejo. Ele ouviu, as lágrimas caindo, e por um momento, viu o irmão de infância. Eu era um idiota, murmurou. Abracei-o, falso, e sussurrei, agora, paga. No dia seguinte, cortei as transferências. Preciso de gerir as minhas finanças, disse aos pais por telefone. A minha mãe chorou. Maria, por favor. Tomás tem uma audiência na próxima semana. O pai, rouco, não nos faças isto, filha. Mas eu fiz. O apartamento em Santos tornou-se o meu bunker, paredes forradas de notas e prints. Viajava para o Algarve a trabalho, fechando contratos em hotéis de 5 estrelas em Lagos, enquanto o caos se instalava em Alfama. O clímax veio no Natal. Convidei-os a Santos, uma trégua familiar, disse. Eles vieram de táxi, o Tomás magro como um varão, os pais carregando uma travessa de rabanadas caseiras. A mesa estava posta com simplicidade elegante, bacalhau à brás, vinho verde gelado, luzes de Natal piscando na varanda. Brindámos, forçados, e eu contei histórias do Porto, rindo de anedotas falsas. Mas debaixo da mesa, o meu telemóvel vibrava com alertas, o jornalista de Setúbal publicara o grande artigo. Prodigio de Alfama, desvios e traições numa startup falida. O telemóvel do Tomás tocou durante a sobremesa. Ele atendeu, pálido, e ouvi fragmentos. Sim, sou eu. Não, é mentira. Polícia. Desligou, os olhos em mim. Eles vêm buscar-me. Os meus pais congelaram, garfos suspensos. Eu sorri, servindo mais vinho. Calma, mano. É só a vida a cobrar. A minha mãe soluçou. Maria, o que fizeste? Levantei-me, devagar. O que vocês fizeram comigo, multiplicado por 10. O fundo era o meu futuro. Agora, o vosso é o meu. Eles saíram naquela noite, chuva batendo nas janelas como aplausos. Tomás foi detido 2 dias depois, não prisão, mas interrogatório na PJ de Lisboa. Solto sob fiança, graças a um advogado público. Os meus pais imploraram por Zoom, volta, filha. Ajuda-nos. Mas eu voava para a Itália a trabalho, o sol de Roma aquecendo a pele, enquanto Lisboa afundava na lama. O rancor, agora, era êxtase. Mas o verdadeiro teste ainda viria. Janeiro em Roma é um bálsamo, fontes murmurantes na Piazza Navona, gelato de pistácio derretendo na língua, e o Coliseu erguendo-se como um lembrete de impérios caídos. Eu fechara um contrato milionário com uma cadeia de hotéis italianos, o meu chefe aplaudindo por e-mail. Estás a voar, Maria. Voar. Eu era uma águia sobre a presa, circulando devagar antes do mergulho final. O Porto chamava-me de volta para reuniões, mas eu estendia a estadia, passeando pelas ruas de Trastevere, lendo Petrarca em cafés escondidos, fingindo que o passado era uma ruína distante.
O Tomás estava em prisão domiciliária, pulseira eletrónica no tornozelo, confinado à casa de Alfama como um fantasma amaldiçoado. As notícias corriam como vinho derramado. Escândalo Tech, irmão trai família. Um tabloide pegara na história, torcendo factos para vender exemplares. Os meus pais isolavam-se, vizinhas batendo à porta com olhares curiosos, o padre da paróquia ligando para conversar. Eu recebia mensagens diárias: por favor, Maria. Ele é teu irmão. Irmão. Ele era o ladrão que me roubara a alma. Voltei a Lisboa no fim de semana, o avião descendo sobre o Tejo como uma lâmina. Aluguei um carro no aeroporto, um Fiat vermelho, vivo contra o cinzento da cidade, e dirigi para Alfama sem avisar. A casa estava escura, cortinas corridas como olhos fechados. Toquei a campainha, e o meu pai abriu, o rosto envelhecido 10 anos em 2 meses. Filha, murmurou, sem abraço. Atrás dele, a cozinha era um campo de batalha, pratos sujos, garrafas vazias, o cheiro de mofo e desespero. O Tomás estava na sala, deitado no sofá, a televisão ligada num canal de notícias que o evitava agora. Ergueu-se devagar, a pulseira piscando vermelha. Vim ver como estão, disse eu, sentando-me sem convite. A minha mãe trouxe chá, os olhos baixos. Contaram, o interrogatório fora brutal, acusações de fraude menor, mas o suficiente para um julgamento em março. A Sofia ganhara o divórcio, levando tudo. Dívidas acumulavam-se, credores batendo à porta, o banco a ameaçar penhorar a casa. Precisamos de ti, Maria, disse o meu pai, a voz quebrada. Dinheiro, um advogado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sorri, tirando o cheque do bolso, 10.000 euros, o último. Isto cobra o advogado. Mas com condições. Eles inclinaram-se para a frente, famintos. Tomás confessa tudo publicamente. O fundo, a startup, as mentiras. E vocês? Admitem que me roubaram o futuro. O silêncio caiu como neve no Alentejo. Tomás engoliu em seco. Público. Destroem-me, mana. A minha mãe chorou. Maria, isso é cruel. Cruzei os braços. Cruel? Aos 18, eu era cruel por querer estudar. Negociámos aquela noite, como mercadores no mercado da Ribeira. Tomás cedeu primeiro, eu faço o vídeo. Peço desculpa ao mundo. Os pais assentiram, derrotados. Eu gravei tudo, o Tomás na frente da câmara do meu telemóvel, voz trêmula, eu traí a minha irmã. Roubei o fundo dela para o meu ego. Sou o culpado. Enviou para o YouTube, título, A Confissão de um Prodígio Caído. Partilhei no blog, e explodiu, 100.000 views em 24 horas, comentários furiosos, família tóxica, justiça para a Maria. O backlash foi imediato. Amigos do Tomás desertaram, a startup processou por difamação, mas o público virou-se contra ele, o mal da fita, num drama familiar português, onde o sangue é espesso mas a vergonha mais. Os meus pais venderam joias de família para pagar contas, mudando para um quarto alugado em Moraria. Onde está a nossa casa? Lamentava a minha mãe por telefone. Perdida no Tejo, respondia eu, friamente. Eu florescia. Promovida a diretora regional, mudei-me para um apartamento maior em Belém, com jardim e vista para os Jerónimos. Adotei outro gato, uma gata preta chamada Vinga, e comecei terapia, não para curar, mas para afiar a mente. A terapeuta, uma mulher de Évora com sotaque alentejano, escutava as minhas histórias sem julgar. Vingança cura? Perguntava. Não cura. Equilibra? Respondia eu. O julgamento aproximava-se, e eu preparei o golpe final. Contactei a promotora do caso, uma mulher dura de Braga, via um contacto na agência. Tenho provas, disse-lhe, enviando os e-mails anonimamente. Ela mordeu, isto fortalece o caso. No dia do tribunal, em março, chovia como no dilúvio. Fui como testemunha, familiar, vestida de cinzento sóbrio, cabelo preso num coque. O Tomás, de fato apertado, suava na banca dos réus. O juiz, um homem idoso de Coimbra, leu as acusações, fraude, desvio de fundos. Quando chamaram-me, subi ao estrado com pernas firmes. A minha família destruiu-me,
comecei, voz clara como o sino da basílica. Contei tudo, o fundo roubado, os anos de luta, o rancor que me moldara. O Tomás baixou a cabeça, os pais, na plateia, choravam em silêncio. O advogado dele obstou, isto é irrelevante. Mas o juiz permitiu, e as palavras fluíram como catarse. Ele não é vítima. É o carrasco que se tornou vítima. O verdito, condicional, 2 anos suspensos, multa de 20.000. Mas o dano? Irreparável. O Tomás saiu algemado por um momento para fotos, manchetes eternas, prodigio condenado, traição familiar expõe tudo. Os meus pais confrontaram-me no corredor, o pai tremendo de fúria. Tu nos destruíste, Maria. Abracei-os, falso. Não. Vocês começaram. Naquela noite, sozinha em Belém, abri uma garrafa de Porto Tawny, brindando ao espelho. Pelo equilíbrio. Mas o vazio veio depois, não remorso, mas uma fome nova. A vingança fora doce, mas passageira. O que agora? O Tejo respondia lá fora, ondas batendo como perguntas sem fim. Abril trouxe o calor tímido a Lisboa, azulejos aquecendo-se ao sol como peles febris, e eu sentia o mesmo, queimada por dentro, mas intocável por fora. O julgamento fora o clímax, mas o epílogo arrastava-se como um fado sem fim. O Tomás mudara de nome nas redes, Tomás Silva, apagando o prodigio, trabalhando agora como entregador de Uber Eats em Motagasta, pedalando pelas colinas de Alfama com caixas de comida tailandesa. Via-o às vezes, de capacete, parando em semáforos, os nossos olhos encontravam-se, e ele virava a cara, envergonhado. Os meus pais divorciaram-se em silêncio, como tantos casais portugueses após a meia-idade. O pai foi para um lar em Loures, coluna demasiado torta para escadas, a mãe ficou no quarto de moraria, costurando para sobreviver, ligando-me aos domingos com voz fina, vens almoçar, filha. Eu ia, às vezes, levando pastéis de Belém, mas as conversas eram minas, perdoa-nos, Maria. Perdoar. O perdão era uma fraqueza, como vinho aguado. O tempo cura, respondia eu, evasiva. O meu império crescia. Aos 35, era diretora executiva da agência, viagens mensais a Madrid e Paris, um salário que comprava viagens espontâneas às ilhas dos Açores. Casei-me com o Paulo, um italiano de Milão que conhecera num contrato, arquiteto charmoso, com mãos que desenhavam edifícios e toques que curavam feridas. Não amor à primeira vista, mas compatibilidade, ele entendia silêncios, eu os dele, a tua família é complicada, disse ele na nossa lua de mel em Madeira, caminhando pelas levadas verdes. Não família. Lição, corrigi, beijando sob as flores de buganvília. O blog evoluiu, sombras e luz, histórias de resiliência, agora com o meu nome verdadeiro, palestras em universidades de Lisboa sobre empoderamento feminino. Mulheres escreviam-me, tu salvaste-me da minha irmã traidora. Eu respondia, mentorando, transformando veneno em elixir. O Tomás contactou-me uma vez, por carta, caligrafia trêmula, mana, sinto falta de ti. Posso mudar. Queimei-a no fogão, cinzas no Tejo. Anos depois, aos 40, o Paulo e eu tínhamos uma filha, a Sofia, ironia do destino, com olhos castanhos como o irmão que renegara. Contava-lhe histórias à noite, não de príncipes, mas de guerreiras, a mamã lutou dragões invisíveis. Ela ria, aninhando-se. O rancor esvaíra-se, não por perdão, mas por exaustão. Visitei os pais no Natal, num restaurante neutro no Chiado. O pai, em cadeira de rodas, sorriu fraco, estás bem, Maria. A mãe, magra mas serena, apertou a minha mão, obrigada por sobreviveres. Tomás. Ouvia dizer que se mudara para o Alentejo, professor de código numa escola rural, casado com uma viúva simples. Sem prodígios, só vida. Uma noite, recebi um e-mail dele, vi o teu TED Talk. Orgulho de ti, mana. Desculpa, sempre. Respondi, obrigada. Vive bem. Não mais. Lisboa, aos 45, era minha. Caminhava pelo Tejo ao amanhecer, o sol nascendo como redenção, e pensava, a vingança não é fim, é ponte. Doía, sim, as cicatrizes no coração, como azulejos rachados. Mas eu reconstruíra, tijolo a tijolo,
uma vida de luz onde outrora só sombras. A família sagrada, dizem. A minha escolhida, agora. E no fim, não matei com sorriso, libertei-me com um.